Nesses nossos, oi? Nesses nossos estudos, estamos vendo que Machado de Assis, com o caiporismo, está avançando na linha do realismo. Isso, sem perder a subjetividade tão própria da obra dele. Ele, como poucos, explora a alma humana, cria enredos que mostram o lado dúbio das pessoas e dos personagens. Muitas vezes o final não é feliz. Pelo contrário, às vezes é cheio de contradições e conflitos mal resolvidos. Nessa fase do romantismo que ele está escrevendo agora, ele já deixa rastros do pré-realismo. É importante ler nas entrelinhas. Esse é um recurso muito usado por ele, é o diálogo com o leitor. No final, o leitor é quem vai analisar esse caos e encontrar uma possível explicação para o desfecho, que, como falei, quase nunca é feliz. Por isso vemos tantas interpretações, frisando que essa é a minha interpretação. Interpretações, tem tantas como contos ele escreveu. Então, voltando aos contos. 11 anos depois, tem um final feliz. Já o outro, ele tem um final triste e pesaroso. Embora nosso personagem tenha se tornado um grande orador, ele tem um final triste e pesaroso. Desculpa, né, minha cachorrinha. Um, o que mais que eu posso falar? Só isso. Então, vou terminar, vou só dar a moral do conto, que é o quanto um erro pode afetar a vida de outras pessoas. Então, quem quiser se manifestar agora, obrigada, boa noite. Noite. Ótimo. Muito bom. A Mary fez um resuminho aí para nós. Pedi dela para trazer um breve comentário a partir da interpretação, né? Porque, assim, se a pessoa ler não passa a escrever, né? Há um problema entre o salto que existe entre o ler e o escrever. A pessoa pode escrever, pode ler a vida inteira, mas não desembucha o escrever, né? Não é garantido que a pessoa que lê escreve, né? Aliás, o contrário, né? É raro que alguém que leia, que só leia, dê conta de escrever. É raro que só lendo passe a escrever. Estou praticamente na minha caminhada aqui de investigação do Machado, investigação analítica, né? Analítica do Machado. Esse trabalho investigativo, analítica do Machado, estou afunilando aqui, e foi preciso pegar bem a fase que chama romântica, né? Para então, vendo nessa fase que chama romântica, o que incomodou o Machado, né? O que estava pressionando por dentro o Machado de Assis? Tinha alguma coisa pressionando o Machado de Assis por dentro, né? Eu acho que, pelo menos para mim, isso é nítido. Ele está insatisfeito com a produção, ele está repetitivo em muitas coisas, ele está
buscando aquilo que depois passou, a gente já sabe a resposta, né? Que passou a ser reconhecido como o grande salto criativo dele. Mas eu comecei a escrever da minha mão um textinho que mais ou menos aparece nesses 2 contos de hoje, tá? Bem claro. Há no Machado, do que chama fase romântica, 2 histórias correndo em paralelo. A história do autor, que é do modo dele trabalhar, do autor trabalhar, revelando a criatividade dele, dando seus recados ao leitor, construindo pontos de admiração, que você fica admirado de ver o Machado. E há também o conto, propriamente dito. E aí, então, o conto parece meio monótono, né? Digamos, no monótono, a palavra tem que se descobrir a palavra, mas assim, era igual aos demais, né? Era o romantismo, ele não era diferente dos outros, né? Mas é um escrito que chamava romântico. Por mais que o Machado tentasse mostrar o real nesse romantismo, mas isso o Shakespeare tinha feito, muitos tinham feito já, é matéria velha, né? É isso também, Adelmo, porque ele escrevia para uma revista de modas, né? Devia ser algum conto assim que era mais encomendado, e ele já ia passando aquela ideia dele, né? Ele tinha aquele compromisso com aquela revista de modas. Pode ser isso que tenha criado um limite para ele, né? Quinzenal, Pode mensal. ser isso que tenha criado um limite, né? Mas É. ele Não, mas eu digo assim, aí eram uns contos mais leves, assim, né? mas se a gente sabe a resposta, parece que já a pergunta perde o sentido, né? Eu mantenho a pergunta, quer dizer, não sei a resposta. Estou procurando a resposta, que é: todo escritor está presente em sua obra, porém, não desse modo tão direto como faz questão de mostrar o Machado. Uhum. Tá? Ele cria uma literatura nova, ele fala assim: venha comigo, leitor. Eu faço pontos de admiração, leitor. Eu faço metáforas que ninguém entende, leitor. Às vezes, aí ele fala assim: o Rubião não entendeu a metáfora. Rubião não, o Estevão não entendeu a metáfora. Ele está se esforçando para mostrar o diferencial dele por esse modo aí, né? Esse modo de chamar a atenção para si mesmo, que é a vaidade dele, né? Que ele Como não. narrador, como tentativa de se mostrar como diferenciado, ó, fazendo propaganda pessoal, tá? O Machado faz propaganda pessoal e depois, narrando o conto, cria para Machado, para mim, no meu modo de ver, cria um impasse, que é um problema, né? Sua narrativa é lida como sendo romântica. Há um real nesse romantismo. Eu acho que, por exemplo, Helena é um conto de terror, né? Mas eles veem como romântico, né? O terrorismo também depende, né? O Morro dos Ventos Uivantes é um conto de terror aquilo, mas é lido como romântico. E o autor não é percebido como sendo um autor diferenciado, né? O Machado queria ser diferenciado. Tá? Não percebem a diferença de Machado para outros autores. Tá? Que é um vaidoso, né? Ele quer, nem Mato Grosso lá, quando inventou um homem que, né, lá no Secos e Molhados, ele introduziu uma novidade, o Ney Mato Grosso, que até hoje vigora, né? Esse Pablo Vittar que entrou é ridículo. Chamam o Machado do período romântico como uma literatura menor, menos lida, ficando a fama para a trilogia famosa dele, né? Então, a fama que surgiu depois, a pessoa fala assim: ah, não, eu sou li Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Ressurreição, isso aí eu não. Tô fora, bicho, tô fora. Romantismo, tô fora.
Os contos eram a construção dos personagens, né? Hein? Os contos eram uma construção dos personagens dos romances que ele escreveu, né? Que é da trilogia. Os contos eram o quê? Uma construção, né? Ele foi construindo, foi acrescentando até chegar. Bom, aí, tá, beleza. É isso aí. Os contos foram preparativos, né? Mas lá nos contos não tem um diferencial Machado, né? É. O diferencial da trilogia, que é o que chama atenção e é mais citado, veio depois. Se ele mantivesse como ele estava, ele não ia alcançar o que ele alcançou depois. Ele ia permanecer um igual aos demais, né? Quer dizer, o Machado tinha uma pressão interna, né? Ele estava assim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Machado parece pressionado por dentro, incomodado pelo fato de que não está conseguindo se diferenciar. Tá? Mesmo se anunciando como sendo o rei dos caiporas, não percebem que ele é o rei dos caiporas, por exemplo. Ninguém percebeu, né? Por que a Fortuna Crítica não percebeu que o Machado é o rei dos caiporas? O que houve de errado com o leitor? E leitores famosos, hein? É repetitivo nos contos de Machado, da fase romântica, seu esforço para chamar a atenção nas mais diversas formas. Eu estou elaborando esse texto ainda. Aí eu parei aqui. Aí ele fala assim, tudo é cópia, não tem nada original. Olha o esforço dele. Repete isso, né? Diz que o discípulo pode superar o mestre, como ele fala hoje. O discípulo vai superar o mestre, ele fala, mas não consegue superar, né? Porque ele está igual aos anteriores, igual aos demais. Ele sabe construir pontos de admiração como ele só, mas isso ninguém valoriza. Ninguém valoriza os pontos de admiração dele, né? Por exemplo, eu botei um monte de pontos de admiração no Google, não aparece nenhuma citação. Parece que não leram, né? E tem uns que são, assim, chocantes, né? Você lê aquilo e fala assim, nossa, que frase, né? Mas no Google ninguém chamou, não despertou a atenção dos pesquisadores, né? Aqui teria que colecionar um conjunto enorme de belíssimas metáforas nunca citadas para mostrar essa. Porque quando a gente vai querer argumentar, você tem que mostrar, né? Aí, igual o livro do Freud lá, tem que mostrar o erro do Freud. Né? Ele mesmo dizendo, eu errei. Só que ele diz nas entrelinhas, né? Como falou a Mary. Adelmo, eu acho que faltou aos leitores o caiporismo. Porque só com caiporismo que você entende o caiporismo do Machado. Caiporismo de quem? De quem estava interpretando, né? Da crítica. Bom, aí, vamos ver aqui o Marcos, que ele tem a falar sobre isso. Vamos escutar as opiniões, né? Porque eu não tenho a verdade, né? Eu estou jogando, aí a pessoa pode contrapor, né? Mas diga lá, Marcos. É que é o seguinte, cada época tem seus nichos, né? Tipo, agora a gente tem gêneros que naquela época não existiam. Então, quando a gente fala da forma que os leitores deviam ter lido, eu acho que a gente deve ampliar mais para os críticos, né? E, em último plano, para os estudiosos, né? Porque os críticos de toda época, quando eles vão analisar os textos, eles já partem desses nichos, né? Específicos. E a época, provavelmente, o Machado foi muito singular, não encaixou em nenhum. E a princípio, quando isso acontece... Foi o quê? E a princípio... Hã? Você falou o quê? Foi dissimulado? Não, os nichos. Né? Sim, nicho. Tá. Ele falou que foi singular. A singular. Isso. Ô, E provavelmente na época... Provavelmente na época ele não se encaixou em nenhum, né? E a princípio, quando isso acontece, o autor fica meio que um desgarrado, né? Ele não precisa, nesse momento ele não precisa de críticos, né? Porque os críticos vão enterrar ele mais ainda. A princípio ele precisa de um estudioso da obra, né? Os estudiosos estão acima dos críticos, né? Os críticos têm a orientação dele, né? Se orienta por nichos também. Então foi preciso que surgissem estudiosos de Machado para poder alavancar ele para isso que a gente tem hoje, para essa imagem dele que a gente tem hoje.
Bom, Mas nem Marco, mas aí, e como é que ele não alcançou? Qual a imagem que ele tem hoje? Ele tem a imagem errada hoje. Nós estamos defendendo aqui que estão lendo errado, igual leram errado o Freud, continuam lendo, e é difícil admitir que ele é errado, né? Esse livro que eu escrevi aí, que é fácil de compreender, se a pessoa quiser boa vontade, ela compreende, mas ela já está assentada numa base de leitura que fica falando pulsão de morte, mesmo o Freud tendo dito que ele desistiu dela. A gente fala assim, se Cristo aparecesse hoje, não adianta nada, eles matavam ele, davam um chute nele, porque ele falava, o que vocês estão fazendo da minha religião? Quer dizer, a religião ficou maior que o homem que deu origem a ela. Como Freud ficou convencionado que é o que é a obra oficial dele, ninguém derruba mais. Ninguém derruba a religião católica, né? Mas eu coloco assim, que é que pro vaidoso, né? Ter a imagem que ele tem hoje, a fama que ele tem hoje, e ser considerado o nosso maior literato, eu acho que já deixaria ele bem, bem feliz, né? Não. Isso, não estou pensando por esse lado. Então, vamos ver assim, retornando aqui. Porque assim, Marco, deixa eu falar uma coisa. Depois que eu comprei um terreno e ganhei 1 milhão nele, aí todo mundo fala assim, eu ia fazer o meu, a pessoa, depois de feito, não vale, entendeu? Depois que o Ronaldinho fez o gol, eu explico assim, na época ele chutou de trivela, ele bateu com o pé esquerdo, assim, o bico, né? Vai lá fazer, então, o gol que ele fez. E só falam depois. Invalida, você invalida toda a criatividade. Fala assim, tudo bem que, mas... Não. Quer dizer, Depois, você aparecer depois e dizer assim, sim, é porque ele estava de... Observa bem, ele botou o corpo assim, né? Apoiou o pé esquerdo. Tá vendo? Foi assim que ele fez. Vai tomar no cu, porra. E depois dizer isso? depois da casa pronta que aparece os dons. Rapaz. O cara chega no final da entrega do Oscar, quer ver o Brad Pitt da janela. Mas é isso aí. Quer dizer, aí você fode com tudo, né? Adelmo, não sei se você lembra aquele gol do Lionel Messi contra o Atlético Bilbao, que ele sai arriscando todo mundo que concorreu Puskás. Meu irmão, ele é madrileno, né? Ele mora em Madrid. Ele é torcedor do time. Aí ele falou que ali o Messi fez o básico. Aí por que ele fala que o Messi fez o básico? Porque ele pegou os lances separados, né? A sequência. Aí em cada lance, se você separar, o Messi fez o básico mesmo, em cada lance. Mas quando ele pega o conjunto da obra, tudo que ele fez, ele driblou mais da metade do time e fez o gol, né? Aí ele é madrileno, ele dá essa explicação pro gol do Messi. Lembra muito isso aí que vocês estão falando. Por isso que fala Freud explica, né? O Lacan diz é o corte, né? Não é Freud explica. Explicar ao paciente que fuma não vai adiantar nada, ele vai continuar fumando. Adelmo, eu acho que sem estudar o narcisismo, não dá para compreender o Machado. Assim, dessa maneira que a gente está querendo compreender. Como assim? Sem o quê? Sem o estudo do narcisismo, né, compreender a dinâmica do narcisismo, fica muito difícil de compreender a leitura, a literatura do Machado. Bom, vamos dizer que isso aí, quem não leu o livro, quem não acompanhou o estudo, poderia não compreender, e tem gente que compreende, mesmo sem ter estudado o narcisismo. Mas, como eu disse... Não é essa pré-requisito, talvez funcione para mim, eu não sei, eu não posso garantir isso que você está falando, eu não assino embaixo dessa ideia, que excluiria quem não leu psicanálise nem Freud, nem o livro, né? Não, mas eu... É possível chegar ainda, talvez, como você disse antes, quer dizer, tem que virar caiporista, tem que assumir que é bandido, né? Por que ler o Machado dói? Desse jeito que nós estamos lendo. E espanta muita gente. Por quê? Porque eu sou filho da puta também. Eu tenho que reconhecer que tem o caiporismo, que tem a surpresa, que tem a facada por trás, porque a pessoa vem dizer assim, não, eu nunca dei facada em ninguém. Peraí. Aí Maria G pulo da ponte. Não roubou um potinho de creme, nunca roubou nada. Eu roubei? Já que eu sou ladrão, eu vou matar o ladrão, né? Se mata. Quer dizer, você tem que assumir... A analogia que a Maria fez não deixa de ser pertinente.
Mas é porque Machado de Assis é uma obra, digamos assim, literária. Claro que tem muita verdade nas nossas vidas, mas agora o narcisismo de Freud lá já chega a ser um estudo psiquiátrico, né? É uma coisa já de medicina, já patológica mesmo. Ô, Freud, eu não sou Maria, não, eu sou Kiki, tá? Está escrito Maria Tereza aqui. Tá. Então, aqui nós estamos dizendo o seguinte, que tem duas narrativas no Freud, né? Vamos supor que tem essas duas narrativas, então. Vamos começar supondo que tem, né? Não é uma garantia que tem, a gente tem que demonstrar quando fala, né? Se é que... Vou começar aqui hoje pelo segundo texto, depois a gente volta ao primeiro, tanto faz. Duas narrativas da mesma história. Tem a história do narrador e a história narrada. Esse conto aqui, o autor não é Machado, é Lara. Aí ele começa o conto dizendo: alguns inimigos que a fortuna lhe deram por confirmação do seu mérito diziam a eloquência do padre era insossa e fria. E o padre Flávio começou a rezar missa. E a eloquência dele era insossa e fria. É pena dizer que esses adversários do padre vinham da sacristia e não da rua. Olha só. Quem criticava o padre eram padres e não a rua. Esse padre Flávio, falou um monte de coisa dele aqui, mas ele tinha uma preferência dividida entre uma graça profana e uma austeridade religiosa. O padre Flávio era no aspecto e no caráter. Tinha duas formas dele se mostrar. Pode-se dizer que era cristão e pagão ao mesmo tempo. Olha só. Como é que um padre vai ser cristão e pagão ao mesmo tempo? As duas coisas. A sua biblioteca constava de 3 grandes estantes. Aqui tem uma biblioteca, né? E o Machado cita uma quantidade enorme de obras nessa biblioteca. Depois ele vai dizer, olha o que ele fala aqui. Que a religião dele é literatura. Como é que pode uma pessoa ter como religião a literatura? Desde o começo, o Machado de Assis tinha anunciado que ele era ser vaidoso, ia trabalhar literatura, publicar contos, né? Então, aqui o autor falando dele através do padre Flávio, né? Isso que eu estou dizendo, é um conto dentro do conto. Assim como tem Shakespeare, né? O teatro no teatro. Se encontrava no discurso da montanha consolação para a consciência, tinha nas páginas de Homero, ó, o discurso da montanha e tinha as páginas de Homero. Ele não lia só a Bíblia. Aí ele tinha um mentor, o padre Flávio, né? Tinha um mentor, tinha o criador dele, né? Porque ele era um garotinho que não tinha pai nem mãe. Ele tinha uma mãe que morreu logo e o padre Vilela adotou ele. Olha o que fala aqui do padre Vilela. O padre Vilela esperava que o moço escolhesse livremente a profissão, não querendo comprar, mediante uma condescendência de rapaz, o futuro arrependimento. Ele queria que o rapaz se tornasse padre, mas não podia obrigar a ele a fazer isso para depois não ter um padre frustrado, né? Esse rapaz, o Flávio, tinha, um lado, uma instrução mental, espiritual, intelectual. E tinha também uma severidade dos costumes severos. Por exemplo, vai dizer que
Adorava estudar. Daqui a pouco ele vai falar isso. Aí ele vai se tornar meu filho. O nome de filho... Ó, eu não podia pedir, disse Vilela, melhor profissão para o meu filho, porque aqui está assumindo que vai ser padre. Né? Então, o início do conto, uma parte do final. Se o Flávio não devia ao padre Vilela, o seu mentor, professor, o ser, devia a criação e a educação. Daqui a pouco vai dizer... Bom, o continho desse... Muitos anos depois, um garotinho é encontrado, o padre Vilela adota ele, leva, o discípulo, que é o aluno, se torna superior ao mestre, quer dizer, o Machado está pressionado por dentro que ele quer ser o melhor escritor. Quando o padre Vilela fica indo lá para dar atenção à mãe, que só tem um menininho, começa a dizer à cidade, ó, a maledicência não deixou de abocanhar a reputação do padre com respeito à proteção que dava à mulher. A mulher recebia a proteção do padre Vilela e diziam assim, esse padre Vilela tem interesse com essa mulher, por isso que ele cuida do filho dela. Mas ele tinha uma filosofia singular, olhava por cima do ombro os caprichos da opinião, né? Olha aí, ó. Olha o Machado ambíguo aqui, né? Ele fala assim, eu não vou dar bola para o que me diz de mim, né? E daí a pouco, em 1884, ele vai dizer lá no Cantiga de Esponsais que o mestre Romão vivia copiando, fazendo o que os outros agradavam. Também ele fala isso em Um Homem Célebre. Fala em vários lugares. Lá. Na década de 70, ele fala assim, estou procurando originais, só acho cópia. Então as frases vão se encaixando. Ó. Tinha uma cultura filosófica singular, era um homem confiante do que fazia, vamos dizer assim, né? Próprio, né? Ele tinha um lado pessoal dele. Eu olhava por cima dos ombros os caprichos da opinião. Olha aqui. O Machado está contando, dentro desse conto, 2 contos. Um, falando do personagem, que na verdade é um alter ego dele, né? Quem queria ser uma cópia mais original? Olha a pergunta. Né? O menino Flávio fazia do aprender uma regra. Esse aqui é o Machado de Assis, né? Esse menino Flávio está parecendo muito com alguém que eu conheço. Com este merecimento, tinha um menino, ou que ele vai falar lá no Memórias Pô, o menino é o pai do homem. Aqui tem um menino, pai do futuro Machado, né? Esse menino, futuro maior, era de uma inteligência clara, imediata compreensão, de maneira que ia entrando nos estudos com pasmosa rapidez e inteira satisfação do mestre. Por mais que o Machado fale isso, não atinge ninguém. Ele fala isso, os leitores que vão ler estão considerando isso aí parte da obra, que é o padre Vilela mesmo. É como dizer o caiporismo e não entender e procurar o caipora lá no meio do mato, né? Aqui ele fala assim, não tendo ninguém mais neste mundo, o menino que morreu a mãe, ele fica à mercê do acaso. Ó. Olha o outro conto que ele chamou. O João das Mercês, que sofria abuso do acaso, né? O acaso fazia bullying. Só foi derrotado. Até morrer ele não conseguia. Hein, Adelmo? Eu não sei se eu já comentei isso antes, mas é aquela coisa, né? Ele tá aí desconstruindo o óbvio, né? Essa frase é fantástica. Desconstruindo o óbvio. Isso aí. Ele não entra narrando um conto reto do início ao fim. Ele está primeiro contando assim, olha eu, olha eu, olha eu. Depois ele vai narrar o conto. Aí, tem
uma carta que ele recebeu da mãe, aí vai começar o conto, né? E aí ele para de fazer propaganda pessoal. O marketing pessoal, ele vai continuar fazendo no meio. Porque aí é uma narrativa assim, padrão, convencional. Ah, é um garotinho que morreu, que a mãe é filho de não sei quem, deixou uma carta, no 25 anos de idade você entrega, ele vai saber quem ele é, quem vai ser a mãe dele. E aí é a própria mãe que está no conto. Aí vira um conto banal. Aí vira um conto banal. Não tão banal, mas vira um conto que você lê em outros lugares, né? Mas ele continua a fazer propagandazinha dele, que ele fala assim, o garotinho gostava de teologia, gostava de história, gostava de filosofia, gostava de língua. Quem é esse garotinho que gostava disso? Não tardou que excedesse o mestre, né? Ó, não tardou que superasse, porquanto este era apenas uma inteligência medíocre, e o Flávio possuía inteligência superior, né? Olha o Flávio falando dele mesmo. Como boa alma que era, o mestre, velho mestre, isso aí, Ricardo Machado. Ó, Ricardo Zenel Machado. Como boa alma que era, o velho mestre tinha orgulho, né, na superioridade do discípulo. Aqui, ó. Tem muita safadeza do Machado, né, também. O Vilera tinha orgulho do Machadinho. Conhecia perfeitamente que, de certo tempo em diante, os papéis estavam trocados, né, ó. Aquele Machadinho que escrevia para a revista de família e tal, já estava se achando o melhor, né? Mas por mais propaganda que ele fizesse, não conseguiram ver nele esse futuro Machado. Nós estamos tentando por esse caminho. Aí vem. Eu não sei se foi safadeza por parte dele. Talvez tenha sido algo do tipo um jeito de se auto-utilizar para fazer uma autocrítica para que as outras pessoas vejam quão elas são hipócritas, né? É isso aí que eu acho também, Freud. Só que eu acho o seguinte, por mais que ele tentasse isso, ele não teve sucesso. Que não leram ele dessa maneira como você acabou de apontar aí, que deviam. Se tivessem lido ele assim, né, não ia desvalorizar a fase romântica. Quer dizer, a fase romântica tem valor menor porque não compreenderam ele, na tentativa dele, e ele também não ficou satisfeito, porque ele estava vendo que não estava alcançando. Ele só viu que ele alcançou mesmo quando ele falou assim, eu vou criar a igreja do diabo, eu sou o caipora que sou o demônio, né? Vai comer um lombo do outro. Aí ele saiu gritando no real de uma maneira que aí não precisou mais disso aqui. Aí não precisou ficar se apresentando. Lá não se apresenta mais, não. De 1880 para frente, ele não fica se autoelogiando assim. Quando ele resolveu ser malzinho, aí que ele deu arranco. Quê? Quando ele resolveu a ser malzinho. Revelar a maldade do humano e dele também, assim, criou até a igreja dele, né? Porque ele chama igreja do diabo. Boa noite, Vânia. Quando o Machado cria a igreja do diabo, é tão estranho, né? Assim, depois ele criou a ABL. Quer dizer, ele é o pastor da igreja do diabo. Né? E agora entrou a Fernanda Montenegro reclamando disso. Ela falou assim, vou fazer parte dessa viagem do imaginário, eu não sou escritora, aceito a promoção e o convite. Por detrás tem aí, né, Nubank, a Anitta tem esse elogio ao feminismo, estão querendo ganhar voto de mulher. Arrigou, o Machado apareceu aqui e falou assim, tira essa mulher daí, ó, ela é ótima atriz, mas não foi para isso que eu criei a BL, não, ela não escreveu nada. Parece que ela quis até justificar assim, a vergonha, né, que ela sentiu de reconhecer. Ela é uma grande mulher, né, e reconheceu que não era, né, o local dela ali. Então, ela acho que precisou de falar isso. Como é que ela vai sentar entre os escritores, né? Eu ia perguntar, ela leu muito trecho assim, para representar no teatro, conhece muita obra de arte, mas
Quer dizer, ler não justifica escrever, né? Então, quando o Machado criou a ABL, ele criou uma igreja do diabo, porque está cheio de pastorzinho lá dentro, que agora mais uma delas é Fernanda Montenegro, infelizmente é. Vai ter José Sarney, né? Um monte de demônio lá dentro. Daqui a pouco vai ter o Malafaia, né? Quer dizer, voltando atrás, o Machado aqui nesse período, então, ele tenta, mas não consegue se diferenciar, se destacar dos demais, porque esse tipo de leitura que a gente faz procurando o Machado, outros não fizeram. O Flávio, então, tinha a melancolia e o sorriso. Boa noite, Adriano. Havia nele uma feliz combinação de dois sentimentos. Aprendeu cedo a ler estes livros que se chamam coração. Aqui tem que destacar uma coisa, tá? O Flávio aprendeu a ler cedo livro que chama coração. Aprendeu a ler o coração. O coração é um livro. Essa frase aqui, ó, ninguém aproveitou essa frase. Essa frase vai aparecer lá em 1899, em Dom Casmurro. Quem aprendeu cedo a ler esses livros que se chamam corações? Bento Santiago ou o autor? Machado. Significa dizer, quem aprende a ler cedo esses livros que se chama coração estaria melhor preparado, desde que não exagere como fez Capitu. Aqui tem um parágrafo muito parecido com o que aparece lá no Dom Casmurro. Ele fala assim, a sagacidade natural não estava ainda apurada pela experiência do tempo. Aos 18 anos, julga-se mais pelo coração do que pela reflexão. Pensa menos e faz mais, né? É tanto que ele se precipitou, né, quando foi à casa do Lima procurar a mãe, né? Né? Pensou com o coração. Se tivesse agido de outra forma. Porque lá no Dom Casmurro fala assim, há coisas que é melhor já vir com elas de berço e cedo. Tem coisas que se aprende tarde. Mas antes do que aprender tarde, é melhor saber desde cedo. E o que é melhor saber desde cedo é ser caipora desde cedo, não ser um bentinho na mão de uma Capitu. Você já está atento para essas manobras que você vai fazendo concessões depois, lá na frente, você vê, pô, me ferrei. Então, a sagacidade natural não estava ainda apurada pela experiência, pelo tempo. Aos 18 anos, julga-se mais pelo coração do que pela inteligência. Nessa idade, acontece sempre pintarmos um caráter com as coisas dos nossos próprios afetos. Vendo? Você vê com os olhos do coração. Flávio não podia escapar absolutamente a esta lei comum, que uns dizem ser má e outros querem que seja excelente. Isso aí me lembra uma fala que eu ouvi uma vez de uma senhora já de 60 e poucos anos. O pessoal tava falando de amor, né? Era na cantina. Aí a senhora falou assim, você quer saber as duas faces do amor? Olhe para uma adolescente falando de amor, uma moça adolescente, e olhe para uma velha falando de amor. São bem diferentes. Eu acho que aí essa fala dela casa bem com essa questão que ele coloca aí, né? Que para uns pode ser má, para outros pode ser bom, né? Porque muita gente vê beleza nessa cegueira, né? Desse amor juvenil. Já outros veem como algo negativo mesmo. Então, seria bom ter as duas coisas, quer dizer, é raro ter, não é toda mulher que é Capitu, né? Tem mulher que é sonhadora, que acredita muito no amor, que vai
pelas armadilhas do amor, não bota o pé atrás, não articula a segunda cena, né? Tem mais dificuldade. Umas até permanecem solteirona, não negocia a realidade no amor, no sexo, né? Outras fazem péssimos casamentos, né? Ou no casamento ela fica em desvantagem porque não consegue enfrentar o marido, né? Então essa mulher jovem, como a Capitu, né? Que entrou na família arrasando, né? Ela já tinha essas duas inteligências, né? Ele fala aqui, né? Ela já aprendeu cedo a ler livros que se chama coração. Se ela sabe ler o livro do coração, ela sabe jogar com o sentimento e com a leitura do sentimento. Ela lê o sentimento, né? Porque quando a Dona Glória fica doente, a Capitu toma conta, aquela outra enteada que mora lá, fica com ciúme, fala assim, você está tomando, você está indo com muita pressa, né? Você vê nos ambientes, quando a mulher começa a se colocar demais para ganhar as atenções, né? Ou o homem, né? Então, tem um jogo de inteligência que chama inteligência emocional misturada com racionalidade, que faz um caipora, né? Você não fica entregue à ação, você também tem um recuo em relação a isso. Você observa, aí você, não, nessa eu não vou. Tem uma armadilha aí. Tanto que o E Bentinho, acho, o e eu Bentinho acho, ficar sagaz, velho, fala. e acho que muda essa perspectiva, né? Tanto do jovem quanto do já maduro, principalmente nesse último terço da vida. Muda não só a personalidade, como a visão, né? De tudo. É a cena mais triste de Capitu, é a passagem mais triste que eu acho. Não. Não é nenhuma dessa que as pessoas falam, né? A que eu acho mais triste é quando o Bentinho já velho fala que fez a casa igualzinho quando era É, apaixonado por Capitu na infância, né? Ele fala assim: eu fiz tudo igual, mas quando eu olhei para a casa não me reconheceu. Né? A casa era exatamente igual, mas eu não sentia nada do que eu sentia naquela época. E ele Isso fez é o pensando naquilo, remorso. né? E ele fez pensando em sentir aquilo, né? Não, não funcionou. ele fala com a É melancolia o- também, né? Assim, ele tem consciência que não recupera, mas é, assim, é uma tentativa de recuperar ainda, né? O que ele recupera ali é o que aparece no catálogo, a satisfação, né? Ele vai mostrando os quadros, né? Vai narrando a vida dele, a cada vez ele narra para uma dama de companhia que vai, e aí quando ela vai embora, tá levando o catálogo? A satisfação dele é contar o passado, né? O que foi. De certo modo, então, ele consegue se ver, Marcos. A realização que sobrou para ele foi essa. Senão era suicídio. é uma mescla do remorso com a nostalgia, né? Isso aí. Uma mescla, né? Um Ô, Adelmo, remorso, um sofrimento que é um remorso, simultaneamente com a nostalgia do que não recupera mais. É isso aí, é uma boa definição, Freud. ô, Adelmo, eu tenho uma concepção que, às vezes, quando eu começo com algumas pessoas, causa até um pouco de polêmica. Eu não acredito que exista inteligência emocional. Na minha visão, a emoção é burra por natureza. O que existe é a razão tentando identificar as emoções, né? E aí tratar disso pela razão. Eu não acredito que exista inteligência emocional. Inteligência emocional, rapaz, é aquela que mostra só a pontinha do seio, assim, do lado, assim, um vedetezinho. Ela Então, mas deixa cair no então chão de a carteira, emoção aí tá, ó, abaixa tá o vendo, ó? A perdeu a emoção bunda tá dela. criando um problema. A emoção tá criando um problema, a razão é que vai ter que se fuder e resolver, cara. É isso aí. A razão é prostituta da vontade, né? Isso aí. Em Vitória teve um caso aqui recentemente, ó, bizarro. O, a dona me chamou para conversar sobre esse problema. Uma mansão de 3 andares, falou assim, Adel, uma mesa, não sai pela casa, de tão gigante, para receber os convidados, porque tinha sempre a sala. Um grande cirurgião aqui simplesmente falou assim, toma a chave, é tudo seu, bye bye. Uma lourinha que era secretária, que deixava cair a coisa no chão. Doutor, próximo paciente, aí baixa assim, você vê
seio, na boca já, né? Ele foi embora com a secretária. Então, é isso aí, ó. A emoção, ela só causa problema, cara. Inteligência emocional está toda na cabecinha dela, né? Usou uma inteligência diabólica ali e o sujeito esqueceu a vida, o resto tudo. Falou assim, compromisso social, eu tô velho, rico, sabe de uma coisa? Tchau, eu vou viver com essa menina. Então, faltou razão, né? Então, tem um jogo da rapidez dela nos movimentos que foi envolvendo de uma tal maneira que eu não quis ter caso paralelo também, né? Mas tem um jogo de Capitu, que a gente agora, eu falei aqui um pouco exagerando para aumentar, mas assim, a história de Bentinho. E o outro, né? Quintanilha lá, que engendrou Orestes. Você quer um cara mais inteligente que Orestes? Último ponto, né? Ou aquele Magalhães em cima do Oliveira? Eu vou... a questão da inteligência, que aí envolve a racionalidade, um exemplo é de conseguir perceber que aquela Roberta Miranda tá fingindo, né, cara? Que é um fingimento puro, né, cara? Aí que tá a razão, você conseguir identificar o jogo emocional da pessoa, né? Mas Você a emoção... de fora identifica, né? Agora, ela está ganhando horrores com inteligência burra e sei lá o que ela usa ali, porque ela está faturando em cima, né? Ninguém vai falar dessa mulher mais, viu? Nem sabia que estava viva. É isso aí, é isso aí. Ela chamou mais atenção que a defunta. É demais, né? Às vezes ela pode ter passado mal mesmo, gente. Ela passou mal quando ela descobriu que ficou satisfeita. A gente, quando fica de frente com a gente, não é fácil. Tá. Agora eu vou me filmar para mostrar para o mundo que eu estou triste porque morreu uma pessoa. Por favor, né, cara? Não. Ela pode chorar em casa, né? Pode chorar em casa. A pressão subiu porque ela viu que ficou satisfeita, gente. Não é fácil, Ai, não. gente, eu estou parado no meio da rua, gente. Eu não consigo mais dirigir, gente. Olhem só as minhas lágrimas. Se fuder. Histeria aí é foda, né, bicho? Mexer com histérica... Você Nossa, eu já vi tanto isso. Já vi muito isso. Tem que ser muito caipora e, inclusive, honesto com caiporice. Quer dizer, você fala assim, eu estou sem vergonhamente roubando a cena, dá licença fazer isso. É melhor, né? Eu, inclusive, consigo até chorar, né? Aí chora. Então, o padre Vilela... Essa questão do choro, eu tinha uma amiga que ela trabalhava num CAPS, ela é coordenadora do CAPS, e de vez em quando ela me convidava para ir lá dar uma olhada nos negócios. E uma vez chegou uma histérica lá, se jogou no chão e coisa e tal, e deu, meu Deus, tu não vai fazer nada? Daí ela falou assim, é só fingimento. Eu falei, o quê? Ela me ensinou o que era o fingimento, foi uma mulher, tá? E eu tava quase levando a mulher pro hospital. Olha, chega um caso até que dá para escrever um conto, pelo menos um conto. Eu tenho uma tia minha que ela teve um certo tempo da vida dela que ela estava com a mania de ir no cemitério, praticamente todo dia. Se ela ficar sabendo que ia ter um enterro, ela podia não saber quem é a pessoa, mas ela ia lá. Então, o Machado vai prosseguindo com as tiradas dele, né? Nós vamos chamando atenção para essas duas facetas do conto. O autor se contando no conto, ao mesmo tempo que o autor também investe na própria narrativa do ponto de vista do objetivo da narrativa. Porque a narrativa tem que ter um objetivo. Não vai ficar só se exibindo, né? Toscamente, fazendo o tempo todo só a propaganda pessoal. Ele tem que contar uma história também. Às vezes aqui em Vitória vem uns humoristas da Globo, assim, eles falam, daí a pouco eles falam a piada, né? Quer dizer, você tem que também fazer o... Tem que fazer um personagem de si, né? Semelhante ao homem que só houvesse vivido no meio de figuras esculpidas em mármore. Que frase linda do Machado, né? Ele não conseguiu nada com isso aqui. O mais brilhante é um drible do Messi aqui, né? Ganhando lá não sei aonde, no interior da França.
Mas não foi filmado, não virou ibope. Semelhante ao homem que só houvesse vivido no meio de figuras esculpidas em mármore e que supusesse nos homens reais o original completo das cópias artísticas. Uma frase cheia de rodeios, mas ele está falando de dois homens, né? Aqueles que já viraram estátua e uma suposição de homens reais, que seriam cópias. Então, a ideia de cópia original está aqui também. Como era natural, o Isso aí moço deve doer exigia muito mais... no... Quê? Esse trecho aí deve doer em muita Como gente era aí por aí, né? natural... É. Adelmo, Como sua era câmera tá. natural... O que é? Apagou a É, câmera? uhum. Então, cansou de filmar, né? Que bom. Não, tá gravando, eu tô falando o seu rosto que não tá aparecendo. Eu vou ver que alguém apertou meu rosto e ele sumiu, né? Deletaram. Daqui a pouco ele volta. O seu também não apareceu aqui, não. A Deve minha tá ter um jeito aí que ele descansa da cara feia da gente. O moço Não é isso, não, exigia... a conexão abaixa mesmo. Quando a conexão tá ruim, começa a diminuir os dados, então sua câmera vai sumindo mesmo. Depois, quando melhorar, ela retoma. Ah, tá. Mas não foi desligado ali na opção de bloquear? Pode ser também, né? Eu não sei não, porque será que é feiura? Não faz ele... Deixa eu parar de filmar. Como era natural, o moço exigia mais do que poderia dar à natureza humana, né? Olha só que frase, ó. Como era natural, né, o moço exigia mais do que a natureza humana podia dar, né? Acima da capacidade. Né? Ele vai inventando tudo isso, mas os críticos, né, que leem não conseguem ver no Machado dessa época uma coisa real, original aí. Né? Adelmo, nesse trecho eu penso também a questão de se pôr como Deus criador, né? E eu digo assim, Deus criador e ainda o homem real e o homem de mármore, no caso, o homem real tem suas dores, mas o de mármore vai ser lembrado para a posteridade, né? Eu digo assim, é o é melhor do que o homem real, né? Ele depois que morre cria fama. É, Então, assim, é o potencial de Deus mesmo, né? isso aí. Quer dizer, vamos perguntar de outro modo. Como é que eu faço para ser esse homem de mármore, né? Tá? Como é que eu faço para ser esse homem de mármore? Porque Homero virou um homem de mármore sem criar academia de letras, né? Ele vai avançando, ele vai conseguindo aumentar, abrir os espaços dele e vai, assim, cada vez ocupando espaço mais, né? Por esse meio não conseguiu, não. Fazendo isso aqui, não foi. Ele também fala, né, a hipérbole era sincera. Hipérbole, então ele usa uma frase, né? Mas não é uma hipérbole sincera. A melhor está em cima, em outros lugares. Ele vai dando pequenos dribles, né? Ele fala assim, que passava horas, aí passava algumas horas, que no dizer das pessoas eram minutos, porque ele gostava muito de quê? De ficar conversando, ele era bom orador, né? Ia de quando em quando a 2 ou 3 casas de família onde o padre o apresentara, e aí passava algumas horas, que poderiam ser... Passava depressa o tempo. E a hipérbole era sincera. Flávio possuía o dom de conversar bem, sem demasia nem parcimônia. E vai. Quem é esse homem que nunca estudou figura de linguagem? Cadê? Como é que Machado não conhece figura de linguagem, nunca estudou escola nenhuma e fala que tinha um hipérbole que nem eu uso, né? Cadê o homem que nunca estudou e que conhece figura de linguagem desse tipo? Foi Dona Carolina que ensinou isso a ele? Alguns falam que foi Dona Carolina. Machadinho, seguinte, vai lá e usa uma hipérbole.
Vai ver, ele Mas tinha um Aurélio. tinha um Aurélio, devia ter um Aurélio, né? Deixa eu pegar no Aurélio aqui. Então, tinha a dona Margarida, viúva do advogado, que requer assinou. A viúva tinha 2 filhas, uma de 18 e uma de 12. A de 12 era um prefácio de mulher, ó. Como é que ia ser o livro? Rapaz, quem não se admira lendo isso aqui não sabe, eu acho que não é leitor, né? A história é menos do que o que ele faz, entende? Quer dizer, a história é menos bela do que as construções. E a história é banal, né? Arruma uma namorada, casou, morreu, a história é menos. Isso que é caiporismo, né? Então a Laura emendando a natureza. Eu concordo, E, porque dependendo do ponto de vista do leitor, aparentemente, assim, você vendo as pessoas que leem bastante, parece que as histórias que têm mais desventuras são as mais interessantes. porque a pessoa que fica só vendo assim, filme, você viu quantos? Eu vejo 5 filmes por dia na Netflix, eu vejo filme, eu gosto de filme. Ele só vê o filme. Quem está lendo o conto, lê o conto reto do início ao fim, terminou, o Machado ali falou o seguinte: é um padre que achou então um garotinho que depois no final. Ele só viu a história. Ele não viu mais nada além da história. Né? Ele não se admirou nesse outro lado da história. Adivinhava-se-lhe um caráter imperioso na mulher. A Laura era dessas mulheres que, emendando a natureza, né, um emendo na natureza, que as não fez nascer ao trono, fazem-se rainhas por si mesmas. Isso é a Laura. Outras possuem a força da fraqueza, né? Olha só a frase. Que é a força de se mostrar frágil, né? Laura não. Seus lábios não eram feitos para súplica. Isso aqui não pedia, né? Nem seus olhos para meiguice. E fosse preciso adquirir uma coroa, quem sabe, Laura seria Lady Macbeth. Toma um punhal, vai lá e mata o Duncan. Semelhante caráter, sem a beleza, seria quase inofensivo. Laura também era formosa e sabia que o era. X era formosa e sabia que o era. Quem é que é formoso e sabe que é, né? E já anunciou até. A boca, se o desdém não existisse, inventava-o certamente. Aqui tem um incômodo aqui, né? O Flávio não tinha ânimo de se declarar a moça, e esta parecia estar longe de lhe adivinhar os sentimentos. Não estava longe, adivinhava-o logo. Mas o mais que o seu orgulho concedeu ao mísero amador foi perdoar-lhe a paixão. Perdoou a paixão, né? Porque a insinuação de estar apaixonada, estar apaixonado por uma mulher, e, né, envolve o desejo de ter a mulher, que é um desejo de levar para a cama, sexual, e vai embora. Expor interesse é um problema, né? Incomoda a mulher. No rosto nunca se lhe traiu o que sentia. Quando Flávio olhava para ela, embebido e esquecido do resto do universo, Laura sabia tão bem disfarçar que nunca traía sua sagacidade. Ela não se deixava mostrar, através do desejo dele, que poderia fazer concessão a ele. Havia, porém, uma coisa pior do que não ser sacerdote, era ser infeliz. E ela pensou nisto e, mais aborrecida, ainda ficou. Quer dizer, era melhor ele arrumar uma mulher do que não arrumar nada, já que não era padre, né?
O que empurrou... É uma coisa que vem na. Isso vem para a vida, inclusive naquele tempo, né? Essa coisa de da pessoa. A pessoa preferir o status do que a felicidade, né? Algo assim. É, curioso aqui, Freud, é que ele tinha interesse, né? Erótico, né? Porque lá no início fala que ele gostava de Homero, mas também da Bíblia, gostava do profano, ele estava dividido entre o religioso e o profano, né? Os dois mundos do rapaz, Flávio. Mas o que vai empurrar ele para o convento, né, para ser padre e morrer lá, foi uma tragédia, né? Quando ele descobre, nos 25 anos de idade, que ele abre a cartinha e vai ver que a mãe dele estava ali na outra casa. Sim, o mundo do cara caiu, né? É, o mundo acabou ali. Então ele foi virar padre, quer dizer, o que é muito comum, né? A desilusão com a vida pode ser tal que entre o suicídio e dedicar à religião, muitos fizeram isso, né? Então o Sim, sim, era muito comum. conto caminha nessa direção e a gente está aqui tentando admirar o modo do autor construir. Daí a 8 dias teve ele a aventura inefável de ouvir da própria boca de Flávio que queria seguir a carreira sacerdotal. O rapaz dizia aquilo com tristeza, mas resoluto. Vilela recebeu notícia como se eu tivesse já a ocasião e dizer aos leitores. Como eu tive já a ocasião e tudo se preparou para que o neófito, né, o novato, fizesse a primeira prova. Flávio resolveu adotar a vida eclesiástica depois de que a própria Laura teve o desengano. Repare, leitora, que eu não digo ouviu, mas ele teve. Flávio não ouviu nada, Laura não lhe falou nada. Quando ele timidamente confessou que a adorava, seria uma concessão. Laura não fazia concessões. Olhou para ele, ergueu a ponta do lábio e começou a contar as varetas de leque. Flávio insistiu. Ela retirou-se com ar tão frio e desdenhoso, mas sem um gesto, sem nada mais que indicasse a menor impressão, ainda que fora de ofensa. Olha, eu acho que nesse ponto aí ele quer dizer que o corpo fala, né? O Porque corpo ela não disse fala nada. e Deus falou para ele, ele entendeu que ela não queria nada com ele. Essa humilhação atingiu ele, né? Uhum. Era mais que despedi-lo, era esmagá-lo, né? Ó, saiu Dá destruído. uma palavra. E? E sem usar uma palavra. É, isso aí. Bem lembrado, é uma prática que eu posso aproveitar, né? Porque o Machado usa muito da linguagem não falada, né? Uhum. Agora saltemos os pés juntos, alguns pares de anos, né? Ele dá um salto, né? Vilela não cabia em si de contente, os cumprimentos que Flávio recebia era como se ele o recebesse, ó. Era o primeiro sermão, né? Aqui tem uma insinuação de Pílades com Orestes, né? O Vilela feliz pelo sucesso do Flávio, né? Um querendo agradar o outro. Uma escala mais oculta, né? Estou dizendo. Minha opinião é que irás longe. De certa forma, De certa forma. de certa Alô? forma isso soa positivo, né? Opa, soa positivo, né? De certa forma. Sem dúvida. Tem um lugar que ele fala assim, você vai longe. Aí ele joga em a charada e fala, na China? Aí ele diz, não, rapaz, você vai subir na hierarquia. Quem está subindo na hierarquia é o Machado, né? Eu não sei se o Machado construiu de propósito isso, tá? Assim,
demoníaco, né? É o Essa, engendrar, né? É bem Que estranho tem mesmo. nesse texto, tem o engendramento, né? Uma pessoa engendrando a outra, fazendo com que a outra suba e a vaidade, não sei, né? Tem uma relação de vaidade de um para com o outro. tem o engendramento, né, do Vilela engendrando o Flávio, que está bem óbvio, né? Mas tem também assim o Machado se auto-engendrando, né? Essa Pois é, exposição não agrada. aí entra Entra. aquela coisa. Entra aquela coisa que será se é um sentimento puro de desejar realmente bem ao companheiro lá? Ou seria uma coisa. Isso, vai em frente, assim, com aqueles Bom, olhos de assim como o gato. Vilela quer se... É, é. Eu de gato. Vai em frente. Eu que seguro a barra. Quer dizer, esse Vilela está se promovendo ao mesmo tempo que promove o Flávio, né? Que é o engendramento. Mas como o Machado também visa galgar posições, ele fala dessa igreja aqui, né? E longe para a China, ele vai virar bispo, né? Quem vira bispo é o Machado. Essa disposição não agradava muito ao reverendo padre Vilela, que, sendo pessoalmente despido de ambições, ele, né, era despido, né? Desejava para o seu filho espiritual, né, um elevado lugar na hierarquia da igreja do diabo, né? Só faltou botar isso aqui, né? O Adelmo, eu acho também que o Vilela não era bem assim um engendrar, né? Era como se fosse um amor paterno mesmo, né? Que ele tinha pelo Flávio, e não sei se ele não tinha essa ambição. Às vezes ele queria se projetar no Flávio, né? O que acontece muito com os pais. Né? Assim, as frustrações, né, que eles tiveram na vida e tal, querem passar para os filhos. Então, quer que o filho seja alguma coisa que ele desejou ser e não conseguiu. Você falou ali atrás uma frase que eu achei curiosa, eu até gostei de ouvir, porque eu não tinha pensado nela. Eu preciso fazer uma leitura caipora do escritor caipora. Uma leitura malvada, né? Uma leitura filho da puta, do escritor filho da puta, né? É. Ele está se Como é que você vai promovendo, ele está se promovendo em cima da gente, né? E a gente tem que ver ele se promovendo em cima da gente. Então, está havendo um jogo aqui também de engendramento. Metalinguístico aí, né? Que De é uma forma meio meta. isso aí, porque ele está dizendo aqui, só faltou botar aqui assim, ó, do diabo, né? Daqui a pouco ele vai fazer a igreja do diabo. Ele está aqui em 75, falta só 7 anos. Já estou perto dela. Está preparando. Está chegando na igreja do diabo, mas não chegou ainda. Daqui a pouco ele vai dar o salto, né? Desejava para o seu filho espiritual um elevado lugar na hierarquia da igreja do diabo. Eu vou escrever daqui a 7 anos, ele podia ter posto aqui, né? Daqui a 7 anos eu publico. E depois daqui mais uns 20, eu fundo ela, que é a ABL. Não quis, porém, combater o desprendimento do rapaz e limitou-se a dizer que não conhecia ninguém mais apto para ocupar uma sede episcopal. Nós estamos lendo Machado, né? Do modo que ele escreveu, né? Na leitura caipora do autor caipora. Ir longe na hierarquia da igreja. A literatura era a minha religião. Quer dizer, indireta, sai explícito, né? A literatura é a minha religião, né? Estou construindo a igreja. A historinha fica menor. É o Aí, autor contando a história. A biografia dele está aqui, né? Eu leio assim. A biografia dele é mais rica do que a historinha. tanto que quanto ele mais, né, fala de si, mais interessante eu conto.
Parece o Edir Macedo na biografia Nada a Perder. E engraçado, coitado, O porque bichinho é ele sem vergonha. Agora, a gente tem que reconhecer o seguinte: ele quer justamente, já que ele não tem diploma nenhum, né? Restou a ele o seguinte: eu tenho que ser isso aí, que senão não consigo nada. Igual aqui em Vitória tem um sujeito que se gabava de dizer o seguinte: eu não sei ler. É o Jadir Primo, grande joalheiro. Era o maior empresário da cidade. Meu pai era outro que não sabia ler, tinha um comércio bom. Quer dizer, a satisfação do homem é mostrar que é inteligente e sabe fazer os negócios, né? Quer um golpe melhor que esse? Quer dizer, o Machado, dado que ele não tinha, né? Ele tinha o dom natural, né? O dom ele tem, né? Isso a gente não vai dizer nunca que ele não tem. Ele tem um dom espontâneo dele, o Messi das letras, né? O Messi estudou o quê para ser jogador de futebol? Ele cursou onde a faculdade dele? No Barcelona. O cara hein? Ele estudou no Barcelona. Vai dizer que porque ele foi no Barcelona, quer dizer, ele não tem. Em qualquer time do mundo ele ia ser o Messi, né? Então, lá deram condições. Mas assim. Não, porque ele era bom, ele foi pro Barcelona, foi uma ironia, pô. O Barcelona não vai contratar nós para jogar bola. Aí. Agora vocês pensam bem, o Machado ficou esse tempo todo tentando fundar a igreja do diabo dele, que foi a Belle, para chegar aí a igreja para agradar as feministas e colocar a Fernanda Montenegro. Ele deve estar assim, arrepiado. Ou não, né? Talvez assim, é o dom natural dela, porque ele tinha um dom, né? Mas ele não tem o da escrita, né? Ele talvez falasse assim, vamos dar o prêmio a ela porque ela é fodona, ela é uma atriz fantástica, mesmo que não escreveu, ela merece. Ele podia, o jeito que o Machado né? Era caipora. Caipora, né? Inventou, assim, de soluções, né? É. Então fugiram lá, né? Quem leu o conto pegou a parte rasteira do conto, assim, que todo mundo pega, que é a parte objetiva do conto, né? A menina fugiu, o padre Flávio casou ela escondida, né? Junto com o namorado, porque queriam casar a moça com outros que ela não queria. Mas com essa história, a mãe é possível que a mãe deve ter visto nesse menino algumas feições dela, identificado nele pelo nariz, pela boca, por alguma. Esse é o filho que eu não criei, que eu dei, né? Filho de criação de outra mulher. Porque pode ser o casamento que ela não queria, ou pode ser algum traço a mais, porque ela passa a rejeitar a presença dele na casa, né? Então, eu estou adiantando aqui nessa parte. A leitura, essa parte da leitura aqui assim, é linear, né? É fácil, é só ler e entende. Já perceberam que a mãe de Henrique não gostava dele, mas não podia atinar com a causa. Porque ele casou Henrique com a moça que fugiu. E o padre Vilela, com o padre Flávio, era frequentador assíduo da casa dessa moça, por causa que o comerciante, que era o pai da menina, tinha uma amizade muito próxima, esse é o João Lima. Às vezes, dava-lhe João Lima para ouvir filosofia, e nessas ocasiões era o padre Flávio quem falava exclusivamente. O comerciante adorava escutar o grande estudioso, o padre Flávio, falar de filosofia, era um frequentador assíduo da casa lá. Fala que essa mulher, que é a mãe, era diabólica. A mãe era um... Muito interessante esse trecho da parte da mãe que vê no rapaz lá, semelhanças. É porque ele deixou subscrito aí, mas obviamente
a gente interpreta como que ela vê nele um espelho dos próprios pecados, algo do tipo. Era uma ameaça, né? Não, aí falou uma coisa interessante, né? Era porque a prostituição dela, né? Como é que ela teve esse filho? Porque ela desmaia, chora, se agarra ao marido, né? E ela, depois de descoberta, ela vai para um convento, morrer lá. É o pecado, né? Pode ser isso aí. Me remeteu isso. Porque aqui ela fala, né? Tudo estava perdido. Dona Mariana recolheu-se ao convento da ajuda, onde faleceu no tempo da Guerra dos Roses, que é aquela guerra que tem um filme, né? Mas estranho, né? Assim, quer dizer, esse segredo, né? Ela conviveu a vida toda, né? E não incomodava, né? Assim, parecia que não incomodava. Mas só quando descobre, né? Só quando descobre. O padre Flávio obteve uma vigaria no interior de Minas, onde veio a falecer de tristeza e saudade. Devido a um dissabor amoroso, tornou-se padre. Devido a um outro dissabor também grave, ele foi a refugiar-se num lugar menos conhecido e lá morreu. É uma frase que me chamou a atenção é quando ele fala, né, pro Vilela que ele ia porque ele precisava de solidão e o Vilela pergunta: "Ter azar?" Quer dizer, aonde que ele for, né? Isso vai Depois de acompanhar. saber disso, não vai ter nunca mais, né? É. Sabendo do tormento, a solidão passa a ser impossível, porque vai ficar persecutória a vida toda. Agora aqui, me dá a impressão que a zombaria do Machado, sobre escrever texto assim, ele fala aqui, ó. Eu deixo ao leitor imaginar a impressão deste lance de quinto ato de melodrama, porque eu choro, ela desmaia, ela fala, ai, é o meu filho adotivo que eu dei, que eu não criei, ai, João, me perdoa, vira dramalhão mexicano. Ela faz o show, né, na hora do aperto. Mas aí o Machado faz o show dele também aqui, né? Porque ele diz a frase, né? Deixa pro leitor, ó. Leitor, fica por sua conta e dizer o que você achou desse melodrama. Né? Essa parte não me interessa, não. O que me interessou foi minha campanha à presidência. Isso aqui é Bolsonaro querendo ganhar as eleições, Lula, né? Então ele fez a propaganda dele durante o conto e chamou o continho de melodrama. Ele deixou em aberto e, ao mesmo tempo, além de fazer, como se diz, uma certa propaganda de si mesmo, ele meio que ele deixou aquele combate contra a hipocrisia, né? De si próprio e dos outros também. É isso aí. Tem como aproveitar isso, né? Foi bem lembrado. Você sempre tem umas tiradas aí que a gente às vezes deixa de lado e você aproveita, né? Tem uma Assim, tirada interessante aí, que é a hipocrisia. Quer dizer, só esse fato destruiu o quê? Destruiu a mãe, como diz a Márcia falou, deu para conviver com isso enquanto não sabia. Agora, entrou a hipocrisia, entrou o real, né? Entrou uma informação que desorganiza aquela hipocrisia e provoca um estremecimento nessas coisas que estavam ocultas. Consequentemente, a mulher vai morrer no convento, o rapaz abandona a batina. Não abandona a batina, ele vai se recolher numa cidade aqui menor, no interior de Minas, na vigaria, eles chamam de vigaria. Lá no interiorzinho, quer dizer, um cara que era filósofo, né? Tinha facilidade de penetração social, gostava de ser escutado, todo mundo faz uma propaganda boa dele. Mas foi bom você falar, quer dizer, tem essa crítica, né? A hipocrisia, né? Do Machado de Assis, né? ele critica, eu acho que ele só mostra. Eu não enxergo o Machado criticando nada. Não, Eu também não. Eu não vi também. Quem viu e apontou foi o Freud. Eu estou aproveitando o comentário dele, porque a gente acaba vendo isso na medida em que a mulher morre,
um rapaz que era um grande, bem inserido na sociedade, vai sumir no interior, né? Então Mas tem uma crítica oculta, né? ele diz assim, né? Fica a critério do leitor a forma de julgar, de entender, né? Ele só está contando. É. O que eu acho é que ele é malicioso quando ele conta, mas não que ele critica, né? Ele tenta, com as palavras, demonstrar aquilo que está por trás, mas sem a entonação de bem ou de mal, né? Ele mostra o que está por trás. Isso é o forte dele. Inclusive, por exemplo, eu nem É, vi, né? Quem viu ele é, foi o Freud. ele é malicioso, né? Muito malicioso. Naquele conto dos 11 anos lá, meu, ele é malicioso da primeira linha até na última. Eu Aquilo acho ali, que ele mostra o é que ele terrível, né? enxerga, né? Ele mostra o que ele enxerga e fica a critério de cada um, enxergar ou não. Mas foi isso que eu quis dizer. O Freud também fala muito assim, por experiência pessoal. A pessoa tendo um caso, né, na família, assim, quando ele tem esse sentimento, ele sofreu aquilo, ele passa a ver melhor. E não é difícil ver que uma cartinha, né, vamos fazer a sinceridade aqui, uma cartinha matou uma mulher e fez sumir um padre. Quer dizer, quem não vê hipocrisia nisso também é porque está de má vontade. O Machado não diz porque ele nunca diz, mas deixa por conta do leitor, né? Eu acho, inclusive, que quando ele fala que o erro de um pode trazer muitas existências, né? Eu acho que ali também ele também errou, porque assim, ele mostra que ele foi precipitado. Ele Quem? fala uma frase, o Flávio, ele fala uma frase que ele mostra que ele foi precipitado. Se você quiser voltar aí, tem essa Lá no frase. casamento da menina, ele quis ajudar demais. Casou Não, dois foragidos, né? não, na hora que ele leu a carta, ele diz que ele, tipo assim, ele saiu sem pensar e foi à casa dela. Talvez se tivesse uma conversa, né, só entre os dois. Ficar escondendo, quer dizer, assim, o erro de um se propagou, o erro da mulher, né? Que deu o neném, né? Não, Cuidou dele, né? mas assim, Aí a interpretação é livre, né? é, Aqui eu vou dar um chutinho rápido, que já vai dar 10 horas, só no outro conto, que é mais linear, né? Esse outro conto é menos. Aquele conto me pareceu mais biográfico do que esse aqui. Aqui também tem um conto e outro conto. A literatura é a minha religião. Não é suficiente mostrar o caiporismo ponto de admiração. No romantismo precisa algo mais. Não conseguiu ser o Machado. Nós estamos vendo isso. Muita gente disse que não gosta nem de ler isso aqui, porque não sabe lá pegar o Machado de informação, né? Como diz o Adriano, você quer a casa depois de pronta, mas depois dela aparecer, bom, nós estamos vendo como é que a casa Machado apareceu pronta depois, né? Haja tempo. Haja tempo, né? Então, aqui ele começa a falar, né? Os personagens, vão dizer aqui, Moreira e Alves se encontram e tal, aí vai ver que tinha o Lália e que o Moreira, né? Tinha uma namorada. Fugiu. E os pais não queriam aquele casamento, queria outro casamento. Dele com a prima. Isso. Aí o Lali é com o primo, na verdade. É. Um casamento incestuoso. Hein? Aqui que tem uma figura interessante, que é a propaganda que o Machado faz dele mesmo, né? O advogado ganhou a causa, né? Um homem que tinha muito dinheiro, como o Grão-Burro, que venceu o processo e não foi esse o único triunfo obtido. Aqui fala assim. Bom, vou para o que interessa. O advogado ganhou uma causa que a mulher ficou comovida. E pergunta se ele não tem interesse em alguma história lá que ele interpreta inicialmente como sendo ela que está se oferecendo. Isso. A dona Mariana descreve a figura de dois acentos circunflexos, as sobrancelhas dela, né? Essa é a construção do Machado que a gente vai chamar a atenção, né? Que é a propaganda dele.
A sobrancelha fez 2 circunflexos e a boca fez um ó. Porque Muito interessante esse trecho. ele entendeu errado. Ele entendeu que a mulher, por ele ter ganho a causa como um bom advogado, ela queria ser a esposa dele, a dona Mariana. Mas não é isso. Ela estava oferecendo a ele, quer minha filha não? Né? É um bom partido para minha filha, né? Um homem igual você, que ganhou a causa dessa, um advogado dessa competência, eu vou querer você como meu genro. Você quer? Aí entra o Machado de novo, né? Do ponto de interrogação passa ao ponto de admiração. É uma expressão que ele usa em vários textos dessa fase. Esse ponto de admiração depois some, não aparece mais. Uhum. Aqui deixa, eu vou pular porque o tempo está curto. Então, chamando a atenção aqui para os elementos que chama, né? A boa velha calou-se alguns instantes, abriu as asas a um suspiro e naturalmente ficou vagabundando no ar. E a despeito da cabeleira postiça que trazia e da tosse que a mortificava, fez ao futuro genro estas revelações. Fez mal em atribuir-lhe um pensamento que não tive. Eu não me propunha a casar, nem me casarei jamais, enquanto me restar a memória do meu prezado Tibúrcio. O doutor Alves lembrava-se apenas deste resumo do discurso que lhe fizera a dona Mariana. Seu propósito era apenas acabar seu processo e não frequentar mais a casa. Mas ele tinha sentimento porque ele tinha observado essa menina rodando para lá e para cá. Fala aí, a Eulália. Eulália. É. Ela é a personagem principal, né, do conto. Me parece também. Porque o que eu percebi na visão dela, é a passagem dela mesma do romantismo para o realismo. Quando ela se vê realista, ela começa a amar o Moreira, né? O Moreira não, o Alves ali. Interessante isso aí, viu? Eu também achei muito curioso como que... Ela ficou cega até o final. Aí quando ela caiu a ficha de quem era o Moreira, ela começou a amar o marido. E no começo parece que é o contrário. É isso aí. Ela até falou no final, né? Eu não amava, né? Ela disse claramente, eu não te amava, não. É o ponto de vista, né? Eu só te amei, sabe por quê? Porque tinha um cafajeste me querendo. É porque ela viu quem era o cara, assim, né? Na verdade, ela viu quem era o marido dela. Exatamente. É como quase eu me casei com esse homem, né? Porque ela, 10, 11 anos antes, ela quase casou. Ela percebeu a mentira na carta, percebeu a mentira no comportamento dele, percebeu a mentira em vários momentos, segundo tá na cara pela maneira como Machado escreve, né? Tá muito claro isso. Aqui, Adriano, eu achei legal o seguinte, mesmo ela tendo esse maridão que ela tem, como o cara, né, o tal do Moreira, mandou uma carta, depois um bilhetinho, ela fica estremecida, assim, ela fica feliz. Sim, amo-te. Alves perguntou-lhe sorrindo. Só agora? Não. Mas agora é que eu sei. É isso aí, ó. Aí que tá o É isso aí mesmo. Depois ela teve um ataque, uma dissimulação para se afastar também. Ela deu um grito, né? Mais atrás, né? Eu acho que ela sentiu ali que o marido era o protetor, né? Era o que ela queria. Não, eu acho que não tem nada a ver com proteção. Ela conseguiu enxergar quem era o cara que estava amando ela, pô. Mas ela... Porque ela estava do lado quando ela viu a cena do Moreira com o Alves, e o Moreira tinha entregue o segundo bilhete para ela e pedia uma resposta, e ela vê o comportamento solícito, amigo, espontâneo do Alves com o Moreira, ela percebe quem é o marido dela, entendeu? Quem é o cafajeste que... o Alves no conto ele usa um outro termo, que até me fugiu agora, mas é um outro termo que ele usa
para chamá-lo. Não é de cafajeste, é de outro termo. Mas é isso. Aqui também tem o maridão, né? Que é por causa disso que ela ama, né? A felicidade do Alves estava toda na mulher. Vê-la feliz e contente era a sua maior fortuna. Tudo o que o Alves queria. Também pode estar desenhando aqui a futura desgraça do Alves, né? Porque um homem, quando está assim na mão de uma mulher que é mais na frente, ela percebe, aí ela domina ele, né? Quer dizer, tem um lado aqui que ele mostra uma certa virilidade masculina, que é quando ela revela os bilhetes, e ele então sai decidido para tomar uma decisão de revólver tudo, talvez matar, se eu fosse brigar. Aí a mulher implora para ele não fazer merda, né? Teve um instante aqui que ele fala assim, O final eu achei genial. O final eu achei genial. A maneira como o Alves se portou e como ele deixou o Moreira refém da situação foi genial. Aquilo ali é uma escola. Tá? durante um período aqui, Só voltando ao trecho aqui, vê-la feliz e contente era a sua maior fortuna. A gente tem de brasileiro falar de essa palavra fortuna, usar ela como se fosse riqueza de bens, mas fortuna é sorte, né? sorte, prazer, real, alegria, né? Satisfação, que bom que eu tenho isso, graças a Deus que eu tenho isso. Então, a felicidade dele exatamente. estava toda na mulher. Ó. Isso é um perigo, né? A felicidade de um homem está toda numa mulher. Se ela perceber isso, a vida dele acabou. É o futuro cachaceiro esse aqui. Também tem esse lado, né? Mas os bilhetinhos dela, do rapaz, ela devolveu alguma coisa sem vergonha, né? Ela falou assim, depois que eles foram para Petrópolis, tirar 2 semanas, que o casal Alves e Eulália levou junto, né, o infiltrado, que é o Moreira. O Patife. O Alves é tão apatetado também que ele levou o Penetra. Não, essa parte eu achei de não sei, cara, meu Deus. Eu tava lendo, tava pensando, mas como é que pode existir um homem desse tipo, cara? Quem? O Moreira ou o Alves? O Alves, pô. Você ia levar um conto até meio besta. Você ia levar um homem com a sua mulher para um hotel? Você ia levar? É um conto até meio ridículo nessa parte, né, cara? Porra, tá louco. Acontece sim, porque às vezes ele estava assim tão confiante, né, que não ia acontecer nada. Narciso é assim. Ah, mas ele eu acho que a inocência dele era... Um baralho, assim, um amigão, né? É um amigo que conversou muito antes, agora dá chance demais você levar um amigo, né? Aí fala. Eu acho que parece que soa até como um pedido isso. Meu Deus. E a moça deu um restinho de bola, que ela fala assim, ó, a moça parecia singularmente alegre como nunca se vira desde que, de novo, a encontraram, né? Uhum. Ela só não quis. Que não é uma ilusão dela, que é o narrador que está dizendo. Se fosse ela dizendo, ela podia estar iludida, mas é o narrador, né? Uhum. Depois ele faz aqui assim. Que tem, não é natural? Perguntou essa, sorrindo para o seu antigo namorado, ó. Aí é uma frase que eu nunca vi o Machado botar essa palavra, né? Essa é uma palavra vulgar, né? Moreira embasbacou, ficou embasbacado. Eu reparei isso também, falei, não é comum. Não é comum do Machado, uma palavra chula, né? Uhum. A moça mostrou-se com ele muito amena e afetuosa. Vem cá, Moreira, que é um cafezinho. Uhum. Aí o Moreira ficou nas nuvens. O Moreira, que no parecer do namorado, fez subir as suas ações 100%. Então ela alimentava alguma coisa também, né? Sim, com certeza. Até
ela perceber quem era o cara. Aí ela ficava corada, né? De novo ela ficou corada, porque ela tá jogando com fogo também. Tem 2 homens em cima da mulher ali, né? Foi quando ela então tomou esse choque, deu o grito histérico dela. Ela deve ter despertado porque ela mesma estava fazendo, bate aquele sentimento de culpa. Tô olhando para um homem e tem meu marido aqui, porra, e o cara me dando bilhetinho. Eu. Pois é, aí foi a parte do Machado dele transparecer a personagem, né? Ele transparecia a personagem de maneira até teatral, criando vida à personagem. Isso aí. Porque não é o Machado falando, é a personagem. Isso aí. Ela deu Porque gritinho. nessa hora do grito, ela se ligou que realmente o cara estava apaixonado por ela. Ela, meu Deus do céu, eu já consegui o que eu queria, agora eu tenho que voltar pro meu marido. Exatamente. Mas, Andelmo, Fala, Maurício. lendo, né, esse assunto, escutando vocês falando, eu acho que ela também demorou um pouco para contar para ele a verdade, né? Acho que logo de cara dava para ela, assim que conheceu o Moreira, já poderia ter chamado a atenção. E ela entrou no jogo ali de sedução do Moreira e foi, de certo modo, omitindo do Alves a verdade. Tanto é que depois ela falou: vou te contar aqui, mas senta aí, promete que você não vai fazer nenhuma besteira. Mas, assim, o Alves poderia se revidar contra ela, dizendo assim: peraí, isso tudo aconteceu e você só está me dizendo isso agora? É isso aí. Uhum. Tem essa sacada também do que o Alves podia ter chamado a atenção dela. Falou assim, então por que você deixou ele vir junto para Petrópolis? Se você sabia que era uma pessoa... É porque ela não tinha certeza se ele estava apaixonado. Daí, quando ela teve a certeza de que ela seduziu, ela caiu fora. o Amorim está falando uma coisa interessante. Assim, também tem mulher assim, né, Amorim? Ela fica jogando, já que tem mais pretendentes, ela joga no meio do campo ali, desfilando para os pretendentes. Ela está usando em benefício dela para ver até onde o cara vai. Eu costumo fazer muitas analogias aos textos que a gente vai lendo para alguma situação que eu já tenha vivido, sabe? E eu tive uma namorada que ela falava assim: peraí, essa moça que está aqui com a gente, você já teve alguma coisa com ela? Onde você está tirando isso? Não tem nada a ver. Não, não, me fala já agora. Daí eu fico lendo essas coisas do Machado e falo: puta, aquela menina, vou mandar esse texto para ela. Olha. Porque tem muito dessas circunstâncias, né? Se eu deixasse para contar que eu já tive um relacionamento com alguém depois de ter enfrentado, sei lá, no caso deles aqui, eles passaram 2, 3 dias, somente depois que ela veio falar para ele, né? Então, o revólver dele... Você chamou a atenção num ponto importante. O Alves podia ter falado assim, vem cá, você vem falar isso aqui agora? Esse chilique aí que você deu, esse gritinho, está um pouco atrasado, né, minha filha? Assim, ela não precisava ter mostrado a carta para o marido, a primeira carta, né? Porque isso também poderia causar até morte, mas ela poderia falar, né? Isso aí é o meu. Aconteceu isso, isso e isso, que automaticamente o Alves ia afastar a amizade. Né? Assim, às vezes você não precisa falar toda uma verdade, porque pode dar uma. Né, É muita subjetividade, Márcio. O que o Maurício está acrescentando é um fato bem objetivo e claro. Quer dizer, lá no início, antes de subir para Petrópolis, ela podia ter chamado o Alves e falado assim: Alves, esse cara aqui é o seguinte, pá, então eu não quero que ele vá, eu não quero ir com ele, você junto, muito menos, vai dar problema, vai dar rolo isso. Então, mas eu penso também que tem um comportamento feminino nisso, né? Que a mulher tende a só ir largando a informação de acordo com o receptor, né? Então, ela fica no meio ali para saber até onde ele sabe de alguma coisa, então eu vou falando. Se ele não souber, vou fingir que estou enganando. Mas assim, um comentário, uma observação importante sobre esse comentário, né, da colega,
é que assim, poderia ter dito parte da verdade, né? Assim, ou a verdade ela está por completa, ou não é verdade. É justamente, mas assim, eu penso às vezes assim que a mulher tem esse negócio de achar que não tá, que eu não vou falar para não enganar, para não sofrer ou coisa do tipo, mas mentira, ela tá jogando em cima daquela cena ali, né? Então vai Tá jogando. soltando informação de acordo com o que o outro tá sabendo. Se É, ele não sabe, eu não vou falar. Então vou fingir para todo mundo, vou fazer um drama é. de que não é mentira, né? Então ela vai jogando de acordo com a recepção. Mas eu quis dizer assim E que já aconteceu comigo também, foi bizarro. eu quis dizer assim que é típico da mulher é, é fazer essa coisa assim de não de ser mais ponderada, né? Por exemplo, eu vou evitar que o meu marido vai lá e queira matar o fulano e tal, porque me escreveu uma carta. Eu vou dizer que já houve, né, um quase casamento e aí ele já vai afastar. Mas Então, eu assim, penso o seguinte, Mas ela Márcia, atrasou desculpa, é muito, assim, Márcia. Márcia, não acha que ela atrasou? atrasou, ela estava dando, né, mole para ele, sim, mas eu estou dizendo que Quer dizer, o seria, problema é que eu acho seria que mais ela criou a apropriado ter situação, ela surgido criou uma o problema morte. e está querendo criar a solução, entendeu? Então, se foi ela mesma que criou o problema, ela poderia ter dito desde o início e cortado É. aí. mas eu estou mostrando só assim, o que é típico da mulher, entendeu? É esse É contorno, porque essa também, coisa. se tivesse resolvido no início, não tinha nenhum conto, né? Nenhum romance. O romance é É, em cima dessa jogada, né? é. O romance é em cima dessa jogada, quer dizer, criou o romance, o conto, porque justamente nós estamos conversando de uma coisa que o conto não contou. Uhum. Mas a Juliana chamou a atenção, assim, a mulher é tipo do feminino e fazendo uma coisa que não é tão objetiva como é o masculino. Nós estamos com o raciocínio de homem em cima de mulher. A Uhum. mulher tem outro pensamento, né? Ela só solta o gritinho quando ela vê o seguinte: vai acontecer uma merda aqui. Aí ela Uhum. chama o homem e resolveu o problema, né? Inclusive o cara já estava pronto para matar, né? Pega o revólver, né? Aí ela fala: amor, matar não, vai com calma. Porque Uhum. ela viu a merda que ela arrumou e podia resultar em morte, né? É quando ela Uhum. fala ali, né? Ó, Adelmo, esse conto, ele lembra muito o caso Dora, muito. Quando a Dora esbufeteia o senhor K, ela É. tem ali uma espécie de grito, né? É um protesto contra o masculino, da mesma forma que ela protestou contra o Moreira, mas usando o marido, que ela também estava insatisfeita junto com o marido, né? Desde o do início ela se mostra insatisfeita, ela tinha boa vontade, mas não tinha paixão, não amava. Aí de repente aparece um outro cara e ela faz a mesma coisa. Ela vai e esbufeteia ele com um grito para ele ir embora, né? Para ela continuar na insatisfação, não sei, posso estar E ela delirando. fala bem claro aqui, né? Não me casei contigo por amor, né? Deve ser duro escutar isso, hein? É isso aí Maurício? mesmo. Não casei contigo por amor, viu? Agora que você vem, porque tem um interessado que não vale nada. É por isso que você está me amando agora? É por isso, né? É, vontade de largar a mão na cara dela também, né? Não me casei contigo por amor, né? Eu já escutei algo um pouco pior, mas. Mas vou aproveitar, já que eu falei, vou deixar dessa. Mas eu falei assim, pô, mas eu te amo. Daí ela virou e falou assim, mas só amar não é o suficiente, né? Então, quando eu li essa parte, me remeteu a essa outra história também. Que eu falei, pô, não casei contigo por amor. Pô, então o que você fez até agora, sua sem vergonha? Pois é. Bom, isso era uma coisa que o Alves também já sabia, né? Já sabia, mas não queria saber. Ele sabia que ela não casou com ele por amor. Aí Mas é um acréscimo da Márcia. O leitor aqui está informado agora, né? Só agora que ela informou isso. A Márcia tinha lido antes outras coisas nas entrelinhas por conta própria, porque só aqui que bota claro, né? Ela vinha mais ou menos tocando bonde e tudo, mas jogar na cara assim, jogar na cara do marido, né? Eu não casei com você por amor, por mais que insinue, você não fala assim, né? Dá um tapa na cara assim. Então vai embora, né? Porque agora também quem não te ama sou eu.
Exatamente. Ele Mas, tinha. Adelmo, mas lá no começo ele fala, ele mesmo fala que ela tinha boa vontade, mas que não amava ele e etc. Ele mesmo fala isso lá no início. Fala assim. Ele mesmo fala. Não tem informação aí, mas eu acho que parece que ele levar o Moreira foi algo muito mais programado. Algo Da que parte ele dele? queria ver até onde ia, Da parte dele? da parte de Alves. Da parte do Alves, né? Uhum. Bom, no início, é bom lembrar, ela vivia deprimida, a mãe não conseguia ninguém para ela, a mãe viu nele um bom advogado que ganhou uma causa difícil para ela, então ela propõe um casamento. Ele confunde achando que ele, mas na verdade ele já entrando e saindo ali via aquela mulher melancólica, porque o cara que, enfim, 28 anos, né, já passando numa... Mas naquela idade, 28 anos, naquela época, a mulher casava com 20, né, 18, né? Já era uma solteirona. Já era solteirona, então ela vinha carregando um fardo da existência que já não era mais um adolescente que se apaixona facilmente, tem uma certa carga para trás, que ela aceitou o casamento, mas agora, enfim. Então a história é essa. Nós estamos lendo então nos contos, né, essa duplicidade do Machado como um narrador que tenta vender o seu peixe, incluindo junto dele o narrativo. Que é mal lida, ou é lida desse modo como é lido, em que quase ninguém lê esses contos, né? A não ser os curiosos pesquisadores. E não é por causa que nós estamos lendo assim que o Machado passará futuramente a ser lido assim. Ele vai continuar. Depois cria um estigma, não muda, né? Agora, Clássico do Machado é a trilogia. uma coisa interessante que eu li é que esses contos eles eram publicados numa revista de moda e que ao lado tinha uma figura. Então, no conto do Anjo, como é que chama aquele conto? Anjo Rafael? Tem um Anjo Rafael e tem o outro da donzela, né? É o Anjo das Donzelas. E quando ele fala assim do tapete no chão, no quarto da, né? Vamos entrar ali na alcova, né? Aí ele vai narrando o tapete e tal. Tem uma figura ao lado com a mulher e fazendo propaganda do tapete. E você pode ver que nesse conto aqui ele já fala da peruca que a mãe dela usava, né? Então, assim, era sempre publicava, né, o conto. Já tinha o merchandising? Tinha. Já tinha o merchandising. Então é isso, né? Nós vamos marcar depois o próximo conto, vamos continuar trabalhando essa pesquisa. À medida que a gente lê a criatividade do Machado, a gente também tem a chance de ler as histórias que não são nada feias, são bonitas. Aos pouquinhos se aproximando da virada. Em 1878, foi um ano de uma produção intensa dele, os 11 contos naquele ano, aí ele teve um surto psicótico dele. Ele teve lá a crise. Também é a gente se autoanalisando, né? Vai lendo, vai se vendo, igual o amigo aí falou. Vai revendo, né? Talvez para a semana, então, a gente põe esses contos, começou a chegar pulamos a década de 60, 70, alguns contos, Capitão Mendonça, uns 7, 8, 10 contos da década de 70, vamos chegar ao final dela, que é 78, que é quando ele interrompe. 79 não publica nada, 1880 ele também não publica, está doente, está passando por uma crise. Aí ele vira outro Machado, não tem mais essa propaganda caipora, não tem mais ponta de admiração, aí ele vira um homem mesmo real que fala de outra maneira. Obrigado. Mas não deixa de ser atemporal, né, gente? Ô, Adel. Sim. Eu queria só ressaltar o final, cara. O final eu achei. O final eu achei mágico. A maneira como a criatividade dele, na saída do Alves, por exemplo, ele estava com uma arma, com ímpeto, e que já estava sendo apaziguado pela Eulália, né, para ele não fazer cagada, mas ele foi lá com uma arma, fechou a porta, colocou a chave no bolso, ou seja, deixou o cara encurralado. E o que ele fez? Ele fez o cara confessar em prova, ou seja, fez o cara escrever uma carta de próprio punho, colocar o nome dele dizendo
da atitude que ele estava tendo, né? Com essa carta em mãos, essa frase eu achei linda, cara. Essa frase aqui: eu reconheço que devo a vida à misericórdia de Fernando Alves, cuja honra pretendia em vão macular como um miserável infame que sou. A vingança de Narciso aí, né? Só que daí lá no final, lá na última, lá, agora, miserável, a primeira tentativa posso desonrar-te e te matar, e matar-te. Mas o que ele quer dizer com isso? Porque ele vai se livrar da culpa, né? Porque ele vai ter um motivo, ou seja, ele tem uma prova, confessa, num papel, e o Moreira ficou refém dele, né? Qualquer bobeada, ele quis dizer assim, cara, qualquer bobeadinha agora não aparece aqui, senão você vai morrer. Se você chegar perto da minha mulher de novo, Ele fala aqui, ó, você vai morrer e eu não vou ser preso, porque eu tenho a prova que você mesmo falou aqui, que você escreveu com a sua letra, com o seu nome, que você tentou estragar meu casamento. Eu vou tirar do mestre, Agora né? pense, será que Alves não estava planejando isso desde o início e queria provar o quão alfa, em uma brincadeira mesmo de palavra, o quão alfa ele era? Porque a Sim, princípio com ele estava certeza. sendo sublimado, né? Subestimado pela mulher, fazendo essa merda toda. E de repente ele dá a reviravolta, né? Então ele quis dizer que o foda realmente é ele em termos emocionais e eu digo assim, não só emocionais, como você mesmo falou, irracional, né? Ele foi extremamente racional. Sim. Eu acho E isso que você falou, ele é verdade, de certa forma, se você ler o conto só com o olhar dele, os comentários que ele faz, claro, né, pela boca dele, mas escrito pelo Machado, mas a maneira como ele coloca, dá para ter um pouco essa visão aí dessa malícia desse Alves. Que ele já estava percebendo tudo, assim. O Alves tinha uma sagacidade, ele não era um Isso, ingênuo, não. isso. Por isso que ele saiu com esse final genial aí, né? Isso é o que o final quer dizer. É uma invenção dele esse final. Essa parte é a parte masculina, quer dizer, o marido, o homem está ali, quer dizer, não foi ela que ensinou. Não foi ela que ensinou, vai lá, faz isso. Não é uma criança mandada, ele é um homem criativo na solução de um problema. Inclusive, o Machado fala assim: agora eu vou dar uma marcha ré para ver por que ele entrou e trancou a porta. Deixa eu explicar, porque o leitor não sabe. Aí ele explica o motivo que ele estava ali trancado com a. Aí ele fala assim: a assinatura, depois a letra está um pouco trêmula. ele é um deboche, né? Quer dizer, você está morrendo de medo, né? Isso aí. Então tá bom. Vamos continuar aí então a semana que vem. É uma leitura que distrai um domingo, né? Uma semana. A gente vai gastando o nosso tempo com esse trabalho, faz parte do nosso divertimento. Boa noite, obrigado a todo mundo. Como Obrigado, disse o Freud. Fábio, né? 2 horas fazem parecer 1 minuto. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Amauri. boa noite. Valeu, Juliana. Obrigado, Adriano. Aí, Freud. Boa noite, hein?